Quem é que quer fazer uma oração hoje? Bom dia. Antônio, né? Então, nem vou perguntar, né? O cara iniciático. Não, vamos lá. Vamos falar com o papai, então. Pai amado, Pai bendito, uma satisfação enorme, Pai, estar aqui com nossos irmãos, Pai. Como diz lá em Salmo 101, nós queremos, Senhor, andar com aqueles, Senhor, que são os fiéis, que aqueles que se colocam diante do Senhor, Pai, e buscam a fidelidade, buscam a justiça, buscam caminhar humildemente diante do Senhor, reconhecendo o Senhor em todas as coisas, Pai. Pai, eu quero pedir, Pai, que esse encontro aqui, ele seja uma bênção nas nossas vidas, Senhor, que haja o impartir, o compartilhar do pão, Senhor, não só entre quem está aqui, mas eventualmente, Senhor, quem vier estar se encontrando conosco aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção, a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do teu Espírito, ele possa fluir através de nós, Senhor, como canais, entendendo, Senhor, que somos espelhos, Senhor, devemos ser como espelhos, Senhor, refletindo apenas uma luz que não é nossa, é uma luz que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, muita gratidão, Papai, que a tua bênção e a tua proteção esteja sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. 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 Então tá, vamos pegar um texto da Bíblia, um texto de algum livro. Quer dar alguma sugestão, hein? Eu iria em Provérbios hoje de novo. Provérbios? Vamos. Vamos pegar o do dia, Provérbios 30? Pode ser. Provérbios 30. Palavras proféticas do sábio Agur. Palavras de sabedoria divina proclamadas por Agur, filho de Jaque. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: ó Deus, fatiguei-me, ó meu Deus, e exausto estou. Porquanto sou demasiadamente tolo para ser homem, não tenho a inteligência humana. Não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e de lá retornou? Quem reúne o poder dos ventos em uma de suas mãos? Quem representa as águas do mar numa túnica? Quem determinou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o filho do seu filho? E o nome do seu filho? Respondei-me, se é que o sabes. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada das suas palavras. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não se contradiga e passes por mentiroso. Duas bênçãos peço a ti, que me des, mas não negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário, para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu a imaginar que não preciso do Senhor, ou passando miséria, acabe roubando e envergonhando o teu nome, ó meu Deus. Não calunies o servo diante de seu patrão. Ele te amaldiçoará e serás castigado. Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Tem um barulho aí, gente. Vou fechar o microfone. Deixa eu desabilitar o meu.
Há quem amaldiçoa o pai e não abençoa a mãe. Há quem se considera puro e não se lava de sua imundície. Há pessoas de olhares altivos e de semblantes arrogantes. Há quem ostente dentes como espadas afiadas, cujas mandíbulas estão sempre armadas de facas com o objetivo de devorar os fragilizados desta terra e os pobres da humanidade. A sanguessuga tem 2 filhas, que se chamam Midá e Midá. Há 3 grandes demandas que jamais estão completamente satisfeitas. 4 que nunca declaram. É o bastante. O Xerol, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Os olhos de quem ridiculariza seu pai ou de quem trata sem consideração e obediência a própria mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Há 3 caminhos misteriosos demais para minha compreensão. 4 que não consigo entender. O caminho do abutre pelo céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com sua mulher amada. Entretanto, o caminho da mulher imoral é assim. Ela pratica adultério, toma banho e logo em seguida alega: não fiz nada de errado. 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4 a terra não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que se satisfaz com sua refeição, e a mulher de mau gênio que consegue se casar, e a serva que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se locomovem majestosamente. O leão, que é o mais poderoso de todos os animais, e nada o intimida. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente do seu exército. Se procedeste como um tolo em te exaltares, ou se tramaste o mal, tapa a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, da mesma forma, uma pancada no nariz faz jorrar muito sangue e provocar a raiva de alguém só produzirá uma grande briga. Esse é o Provérbios 30. Agora vamos aguardar os comentários dos universitários. Vai lá, Antônio. Na verdade, assim, ele vai longe, né, nesse provérbios aí. Ele vai falando sobre várias coisas. Estou procurando aqui É interessante, né? Esse versículo aqui, o 8, ele sempre me chama bastante atenção, que é, começando pelo 7, né? 2 coisas te pedi. É o justo que eu marquei, Antônio. Parece mentira. Eu ia falar sobre isso. Isso é marcante mesmo. Não me negues antes que eu morra, né? Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, né? Não me deis nem pobreza, nem a riqueza. Mantém-me o pão da minha porção de costume, porque porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha furtar. E tome o teu nome, o nome de Deus em vão. É interessante, né? Se a gente pega lá, 1 Coríntios 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127
Eclesiastes, né, que ele vai colocando, né, que tudo é vaidade, né, e ele se aplicou a muitas coisas, né, a não fazer nada, só viver em festa, ou em outro momento estava lá se aplicando a vários negócios, várias atividades, várias construções, né, e aí ele chega aqui dizendo que tudo isso é vaidade, e ele coloca assim, ó, e eu vejo que o homem ter o seu salário é algo de Deus, né? E o homem fazer uso do seu salário, né, é uma bênção, né, que vem do Eterno. E aí esse texto também, eu vejo assim que não é uma doutrina, né? Não é algo que é para ser imposto a todo mundo, mas é uma preocupação do salmista aqui, né, em particular, né? E é interessante como ele fala, né, de tudo é vaidade, né? E aí ele diz assim, ó, não me dê nem riqueza para que de repente eu venha te dizer quem és tu, né? Quem é você na fila do pão, imagina, fala isso para Deus. Ou empobrecendo eu venha furtar e tomar o nome de Deus em vão, né? Eu estava vendo um comentário de um analista político, né, falando sobre analista geopolítico, né, falando sobre a situação de Portugal, né, que a produtividade do país está caindo porque a população, de modo geral, ela está envelhecendo, né, e ele fez um comentário que eu achei muito interessante, né, que é normal para os jovens, né, tá com aquele vigor, aquele sangue nos olhos para conquistar e ganhar e não sei o quê, não sei o quê. E o que ele comentou foi que a partir de uma determinada idade, a partir acho que vamos colocar aqui, talvez, né, da percepção de como as coisas funcionam, do que vale, o que não vale a pena, né, as pessoas tendem a manter o que elas têm, né, tipo, no sentido de, cara, não vou me matar, né, para ter para ter mais, né, vou trabalhar e vou me manter com aquilo que é necessário, né, e isso junta com uma percepção de uma jovem, daí eu já ouvi uma jovem, outro dia, uma jovem portuguesa que mora no Brasil, e ela comentou que no final das contas, se as pessoas querem ter alguma coisa, né, elas vão sempre depender de banco, né, lá, e acho que meio geral, né, tipo, quer uma casa, vai financiar, quer um carro, também vai pela mesma linha, né. Então, eu só tô expandindo aqui, né, com algumas outras coisas que eu vi, esse versículo, né, que é nem me deis demais, para que eu não venha me esquecer de ti, nem de menos, para que eu não venha roubar e envergonhar teu nome, né, vamos colocar assim. Eu acho que falta um pouquinho nessa visão, assim, o que eu penso disso, né? Quando a pessoa conquista as coisas sem atribuir a Deus o resultado, quando não é consagrado a Ele o teu dia de trabalho, o teu resultado do que tu faz, as duas coisas podem acontecer. Tanto essa soberba, quando tem demais, quanto essa ingratidão quando tem de menos. Essa ingratidão, essa escassez quando tem de menos. Porque se a gente pensar que tudo que a gente tem na vida vem dele, Exato. a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalho, a nossa saúde, ou seja, tudo que é necessário para conquistar, seja as coisas materiais, seja a harmonia da família, seja tudo vem dele. A nossa tranquilidade ao falar, que proporciona uma harmonia em casa, enfim, tudo o conhecimento das relações humanas, tudo que a gente é, tudo que a gente vive, vem dele. Se a gente nunca se esquecer disso, a gente se preocupar todo dia em entregar para ele o nosso dia, o nosso trabalho, o nosso viver, a nossa vida, a nossa família, não tem como nenhuma dessas duas coisas acontecerem. Nem a soberba pelo sucesso e nem a falta, né, o pecado pela escassez. Porque é dele. Tu entrega para ele. Não, é como eu falei, né? Não dá para entender que isso aqui é uma doutrina, no sentido de uma imposição, uma regra, né? Porque
tá escrito, né, que ele enriquece a quem ele quer, né? Deixa eu ver se eu acho esse texto. É 1 Samuel 2, 7, 8. 2, de 7 a 8, né? O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. E tem outros textos também que falam e reforçam, né, isso, né? E o que dizer de Ciro, né? Que o próprio Criador chama, olha, ele não me... Por mais que Ciro não conhecesse a Deus, o Deus de Israel, né? Está escrito sobre ele, né? Que ele, o próprio Deus falando, ele é meu pastor e fará tudo o que eu quiser, né? E vou diante dele, vou aplanar os caminhos tortuosos, vou cingir o lombo dos reis para que diante dele nenhuma porta se fechasse e revelaria os tesouros ocultos e as riquezas da escuridão. Então, assim, de fato, não tem a ver com uma condição ou outra, né? Algumas pessoas podem pensar que ser pobre é estar alinhado com Deus, né? Outras pessoas pensam que ser rico é estar alinhado com Deus, né? Tem a galera da pobreza e tem a galera da riqueza. E, na verdade, não tem nada a ver com nenhuma delas, né? Tem a ver com exatamente caminhar humildemente diante de Deus e pronto, né? Tipo, amar a justiça, praticar a virtude, né? A bondade, repartir, né? Enfim, várias coisas que a gente vai encontrar naquela regrinha máxima, né, que Jesus ensinou, né? Faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você, né? E assim você vai cumprir toda a lei e os profetas. Mas esse texto em particular, ele acho que ele só levanta para nós que realmente nenhum dos pontos, nenhum dos extremos são uma resposta, né? E nem o meio também é uma resposta. A resposta está realmente num caminhar com Deus. Eu acho que é isso, né? Essa preocupação de não querer envergonhar ou não e não desrespeitar a Deus. Eu acho que é esse que é o ponto, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, imagina que se a pessoa enriquecendo fala, né, tipo, quem é Deus, né, na fila do pão, o que vai falar das pessoas, né? Então, isso fala de soberba, né? E tem praticamente três linhas de pecado, assim, que são da origem aos pecados, né? Que é a soberba da vida, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, né? Então, por exemplo, até a questão da propriedade privada, né? Quando Deus fala do não roubar, né? Fala de respeitar o que o outro tem, né? Então, tudo isso fala sobre respeito, né? Então, esse versículo aqui, em particular, eu acho que é só um drive que tem que estar instalado na gente, no sentido de, não posso desrespeitar a Deus em nenhuma circunstância. E não é só desrespeitar porque, do ponto de vista de temor ou medo, né? Mas acho que seria assim, manter o respeito a ele, ou valorizar ele em toda e qualquer circunstância. Eu acho que esse que é o ponto, sabe? Não tem a ver com ou estar pobre, ou estar rico, ou estar no meio do caminho, ou ter só o suficiente. Eu acho que nenhuma dessas a gente pode dizer que isto é o que Deus reservou, ou isto é o que Deus tem para mim, para o resto da minha vida, sei lá. Esse texto de Samuel fala que ele enriquece, ele levanta do pó, né, exalta o necessitado, né, para fazer assentar com os príncipes. Então, esse texto, teoricamente, poderia estar se contrapondo a isso que a gente acabou de ler, né, de Provérbios. Mas não, na verdade, é só dizendo que Deus é soberano, né, e eu vou respeitar ele como soberano, em estando numa situação ou outra. Acho que é basicamente isso. E aí? Muito bom. Vê um provérbio desse que tem quase, sei lá, uma página e meia aqui. A gente consegue pegar só um trechinho dele
e falar tudo isso, né? Extrair tudo isso. É muito rico, né? A palavra é muito rica. Nossa, tem muita coisa. Ó, olha só que interessante, né? Aí, na sequência, ele fala: não acuse. Deixa eu pegar uma outra. Essa aqui é meio NV. Eu gosto do NVT. Ó, alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas como facas, ou seja, né, tá o tempo todo machucando, né, as pessoas, né? Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. Aí ele coloca, né, a sanguessuga tem duas bocas que dizem mais, mais, há três coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, quatro, que nunca dizem é suficiente: a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador. Olho de quem zomba do pai, despreza a instrução da mãe, será arrancado pelos corvos, do vale devorado pelos abutres, né? Então fala aqui exatamente da sequência ali dessa questão do orgulho, né? Alguns amaldiçoam o pai, né? Tem pessoas que estão querendo sempre ter, né? Machucam as pessoas com as suas palavras, enfim, e isso é fruto exatamente dessa altivez, né? Desse orgulho, né? E olha que a gente pode pensar que o orgulho pode se manifestar somente em uma pessoa que aparentemente é altiva, né? Ou se julga superior ao próximo, né? Mas uma pessoa machucada também machuca, né? E isso também é orgulho, né? Porque a defesa dela é interessante isso, né? A palavra fala, né? A vingança pertence a Deus. E a pessoa que machuca, porque é machucada, ela está retirando a proteção ou né, essa resposta de Deus e passando a ela mesma e a sua capacidade de se autodefender, né? Aí é exatamente o que você falou. Cada textinho aqui dá para ir longe, velho. Dá. É muito rico, né? Nossa, quando a gente pensa que a Bíblia tem quantas páginas? 1.600, 1.800. A minha aqui tem 1.840. Cada versão é diferente, né? Mas olha a riqueza que tem um livro desse, né? É muita coisa. Eu vou te dizer, cara, você, assim, bem simplistamente, né? Se a gente pegar o que Jesus falou, né? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente substituir esse amor, esse amar, por respeitar, né? E se a gente substituir fé por confiança, a gente vai começar a entender muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? É. Muita coisa, né? Então tá tudo ali, tá tudo escrito, né? Esse respeitar, né? É incrível como no nosso dia a dia a gente tem que pensar nisso, né? Nas pequenas coisas do dia a dia. Claro, eu agora estou numa fase de trabalhar com vendas, coisas que há muito tempo não fazia mais. E eu quero as coisas para ontem, né? Só que as coisas não são para ontem, as coisas não acontecem na minha vontade. Então tem dias que tudo flui, né? Tudo acontece, parece que foi assim empurrado pelo vento, né? Tudo andou. Aí eu dou graças a Deus que puxa, hoje foi um dia que a coisa andou. Aí ontem foi um dia que as coisas não andaram para mim. Poxa, liguei para um monte de gente, a coisa não funcionava, e travado, né? E não via. Aí eu fico, e aí me dá aquela vontade, e eu fiz, na verdade, em pensamento, não expressei, mas em pensamento, pô, Deus, nada hoje? Hoje é um dia que a rede está vazia, como é que é isso? Tava tão bom, tava tão... Como é que a rede está vazia hoje?
E aí a gente tem que pensar que eu pensei ontem, na verdade, tudo vem dele, o tempo dele para hoje não foi esse. Bom, tá bom, eu vou ter que relaxar. Isso é um aprendizado, né? É do dia a dia, a gente aceitar que as coisas no tempo dele são diferentes do tempo da gente. E olha, como isso tem me feito pensar, sabe? De entregar as coisas e quando acontece um resultado bom, atribuir a ele, e quando acontece um resultado que não é o que eu queria, entender que ainda não é o que eu queria, mas vai ser, e isso é uma coisa que é do dia a dia, cara, é uma construção na nossa cabeça. Estou procurando um texto lá que... Deixa eu ver se eu acho. Isso aí que tu falou, eu tenho marcado aqui, Wala, mais ou menos, que dá para dizer tudo que tu falou, né? O homem fiel abundará em bênção. Não tem como, se é fiel, né? Vai acontecer, mas não no tempo que a gente quer, né? Então tem que saber esperar, né? É que a gente Mas é que a gente está acostumado no imediatismo, na hora que é na hora, e a gente acaba, às vezes, fazendo o que não deveria para que aconteça, né? Aí, se é, acontecer, pode ser que não era o que era para acontecer realmente. Ou seja, não é tão bom se a gente tivesse aguardado, né? e tu vê como as coisas são, tá? Ontem eu estava meio incomodado, né, que as coisas não tinham andado para mim ontem. E me vem, e claro, e com essa incomodação que eu não expressei, eu tava, não verbalizei, mas eu tava. O inimigo conhece a gente, o inimigo sabe como é que a gente se expressa quando tá contrariado. Bastou estar expressando, né, de maneira contrariada o resultado de ontem, também vira um monte de ideias de como fazer do jeito errado. Não, mas se eu fizer desse, sabe? A casa de ideias vem brotando. Ah, mas assim, mas assado, tal. Coisas que no passado eu teria feito sem pensar, né? Eu teria feito sem pensar Cortar o muito, caminho, né? Ah, vou claro, cortar o caminho. Aqui é mais claro, rápido. que é mais rápido, vou fazer aqui eu sei, eu aprendi esses caminhos no passado e esses caminhos voltam, né, a ser insuflados na gente para serem como uma alternativa, né? Aí eu conscientizo, não, isso não é uma alternativa mais hoje não tem mais essa possibilidade, vamos ter que esperar. Mas olha, o inimigo é astuto, né, cara? E ele consegue perceber as coisas que a gente está sentindo pela nossa expressão, pela nossa maneira eu não falei nada. Entende? Mas eu tava incomodado ontem. Olha só esse texto bem interessante de Lamentações 3, né? Tem todo um contexto aqui, mas eu vou destacar aqui o 37, dizendo assim: ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Altíssimo. Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. É só um contexto, né? Tipo, não estou dando uma aplicação prática a qualquer coisa aqui, na verdade. Mas esse texto aqui que diz que ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser, né? Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Altíssimo. Se a gente lembrar, né, que nenhuma folha de uma árvore cai, né, sem a permissão dele, cara, na verdade ele controla tudo, ele está em tudo, em todos os lugares, né? Paulo afirma isso, né, que vivemos em Deus, né? Nós estamos imersos nele, né? E achar que Deus não está onde o mal está presente é tolice, porque nem o mal existiria se Deus não quisesse, né? Então tudo cumpre um propósito, né, que ele designou, né? Exatamente isso, ele designou e ele é soberano, né? A gente tem que lembrar que ele é soberano sobre todas as coisas, e é todas as coisas mesmo, né? E Jesus, ele veio falar, né? Sem mim também nada podeis fazer. E ele, como sendo a fonte, né, da sabedoria, a personificação da sabedoria, a gente pode estar se conectando
com ele o tempo todo e alcançando a sabedoria que ele quer nos dar, né? Ainda tem mais essa, né? A gente pede sabedoria e ele vai entregar a porção de sabedoria que vai cumprir o propósito que ele determinou para nós, porque ele não está interessado, eu vou bem entre aspas aqui, né? Ele não está interessado no nosso sucesso ou nosso fracasso, bem entre aspas, tá? Ele está interessado na nossa jornada e nas nossas decisões diárias com relação a tudo que vem diante das nossas mãos, né? Então, cada escolha, cada momento, né? Cada situação que é proposta diante de nós, a gente sempre vai ter uma escolha, né? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E como é que a gente vai decidir, né? De que forma que a gente vai jogar para cada uma delas? É isso que torna a jornada, na verdade, interessante, né? E não alcancei tal coisa, né? É a jornada que é o mais interessante de tudo, né? É o que nós somos desafiados a nos superar, né? Por isso que essa questão de olhar, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor, né? E não necessariamente é uma coisa de matar ou morrer, roubar ou não, os pecados clássicos, né? Pode ser simplesmente não considerar que de Deus vem todas as coisas, né? Né? É ou não? O pecado, na verdade, é errar o alvo, né? Ou ter um entendimento errado sobre tal coisa. Acho que seria o mais simples, né, para a gente explicar, né? Como roubar, né? Ter um entendimento errado sobre qual é a importância da propriedade do próximo, né? Então, errar o alvo é não entender o propósito das coisas. E simplesmente reconhecer que tudo vem dele mesmo, eu acho que nos coloca numa posição mais assertiva, independente do resultado, né? Eu acho que essa que é a questão. Bem interessante isso. Bem interessante falar sobre isso, na verdade. Sabe o que eu penso às vezes? Eu estava pensando ontem sobre isso, não sei em qual parte que eu estava lendo, que Deus nos criou. Qual foi o objetivo de Deus ter nos criado? Foi para nos relacionarmos com Ele. Ele queria ter vamos criá-los à nossa imagem e semelhança, para que a gente possa ter um relacionamento com Deus. Ele cria isso com Adão. Todo o tempo ele cria relacionamento. Ele quer relacionamento conosco. Como é que a gente vai se relacionar com uma pessoa, com um ser, se a gente não tem os valores morais desse ser? Como é que a gente vai conseguir ter um relacionamento com Deus se a gente não consegue cumprir o mínimo para ser parecido com Ele? Então, quando a gente começa a entender que o que Ele quer conosco é que a gente evolua para poder se relacionar com Ele, a jornada faz parte dessa forja. A jornada, essa coisa de errar, de pecar, de acertar, de entender, isso é o que está nos moldando para sermos mais parecidos com Ele, para poder ter esse relacionamento. Então, essa aceitação de que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar dele, eu não vou matar ele, porque eu não quero que isso aconteça comigo. E esse entendimento vai nos forjando, vai nos mantendo, vai nos aproximando daquilo que ele é e nos dando mais condição de relacionamento com ele. Olha Moisés. Moisés conversava com Deus. Por quê? Porque já estava num nível de evolução, de entendimento, de entrega, que permitia isso acontecer. Eu penso que é esse caminho aí de crescimento. É isso. Mas João 1,12, né? Mas todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Exatamente isso, né? A jornada, ela tem que... Eu ouvi uma vez um rabino falando, né? Quando um estudante dele lá perguntou, né? Mas qual é o caminho para chegar até Deus, né? E aí estou simplificando aqui a história, mas o rabino respondeu assim: imagina que é uma montanha, né? E Deus está lá em cima. Então, todo o próximo passo que você der tem que ser um passo para cima e não para baixo, né? Simplificando é isso, né? Tipo,
Jesus falou, né? Aqueles que ouvem, aqueles que de fato me amam, né? São aqueles que seguem meus caminhos, né? Me obedecem, né? São aqueles que juntam. Então, essa caminhada, Jesus, ele veio simplesmente demonstrar, entre outras coisas, né? Não só o amor de Deus para conosco, mas também como nós podemos, como um ser humano, viver como o melhor do que nós podemos ser. E é interessante, né, que ele se fez pobre, né? Por mais que talvez, enquanto estivesse trabalhando ou na carpintaria pudesse, né, ter o seu rendimento, e possivelmente José era um homem próspero, né? Porque era uma atividade importante, assim. No ministério, Jesus foi sustentado por mulheres, né? E ele não teve o benefício, né, de ter uma vida uma vida fácil, né? Vamos colocar assim. Está escrito sobre ele que ele não tinha onde assentar sua cabeça, né? Então é como se fosse assim, olha, não tem desculpa, né? Você pode ser o melhor não tendo nada do que esse mundo tem para oferecer. Vamos colocar dessa forma, né? Então, eu acho que linkando com o provérbio lá que a gente falou, né? Tipo, não tem a ver com uma condição ou outra, né? Tem a ver com as nossas escolhas diárias, com aquilo que nós temos em mão, né? Escolher fazer o bem, escolher falar coisas que edificam, né? Repartir o pão, se tiver 2 maçãs, dê a outra, se tiver 2 capas, dê a outra, né? Então, coisas do gênero, né? Que Jesus ensinou exatamente. Eu acho que essa é a maior manifestação de sabedoria, galera, sem brincadeira. Né? Todos nós estamos aqui, de alguma forma, trabalhando para ter algo a mais, ou para dar mais conforto ou segurança para nossa família, né? Todos nós temos esse projetos, né, para executar, mas no final das contas, né, tipo, se a gente for considerar o fim da conta mesmo, né, lápide, né, o cordão de prata a se romper, qual que vai ser o resumo, né? Se a gente colocasse no chat GPT lá, faça um resumo e descreva em uma frase, né? Esse resumo, né? Qual seria o resultado, né? Das nossas escolhas, das nossas ações diárias, né? E como de fato nós seríamos reconhecidos, né? Não pelo que nós fazemos, não pela nossa profissão ou trabalho, né? Mas por quem nós somos, né? Por exemplo, eu sou o Antônio Neto, eu gosto de me comunicar, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de compartilhar coisas boas, eu gosto da minha família, eu amo ser um pai, eu amo ser um marido, né? Tipo, essa identidade que vai além, né, daquilo que a gente faz, né? Normalmente, até antigamente, as pessoas eram conhecidas João o Ferreiro, né? Pedro o padeiro. Então, a identidade das pessoas estava muito associada com aquilo que elas faziam, né? Mas, além disso, né? E muito mais essencial, o que nós valorizamos, o que nós buscamos, né? Qual os frutos que nós estamos dando, né? O que as nossas ações estão declarando, na verdade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que é isso, cara, que é o mais louco, né? Lembrando, né, que está escrito que de cada palavra que sai da nossa boca nós daremos conta. Cara, olha a seriedade disso daí. Um xingãozinho assim, falar, fulano, a casa do fulano fede, sei lá, ou ciclano não se arruma bem. Vamos falar uma coisa bem simples, pode parecer uma bobeira. Cara, mas você está desrespeitando, você está difamando, independente do nível. Olha só, cara, né? Então, mais uma vez, o que nós estamos escolhendo fazer com aquilo que nós temos, né? E eu acho que o mais essencial de qualquer coisa que aquilo que nós temos é a vida que Deus nos deu, né? Esse respirar, o poder acordar hoje, né? Respirando com o sol, ou seja, com chuva, né? O que nós vamos fazer com esse dia, né? Aí entra outro texto, fala, né? Que o salmista fala: Senhor, me ensina a remir meu tempo para que eu alcance um coração sábio.
Né? Então, onde de fato está a sabedoria, né? É muito legal, cara. A Bíblia é top demais, né, cara? É muito legal. Verdade. Muito legal. Gente, vamos 8h17, vamos encerrar? Vai. Mário, quer olhar para nós aí, Mário? O Mário tá se arrumando a sair já. Ora aí, tu. Tá bom. Então tá. Pai amado, obrigado por esse encontro, obrigado por essa oportunidade que tivemos de, entre irmãos, falar sobre a tua palavra, falar sobre as coisas do teu coração. Abençoa o nosso dia de hoje, abençoa a vida de todos os irmãos que não puderam estar aqui conosco hoje, mas principalmente abençoa, Pai, as vidas daqueles que nos assistem agora, que estão agora fazendo uma visualização dessa conversa num outro tempo. Que a tua bênção alcance todas as pessoas que queiram se aproximar de ti, que queiram entender mais da tua palavra, Sim. daquilo que tens para nós. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Tenhamos hoje um dia abençoado, subindo essa montanha em tua direção, que possamos dar os passos certos para cima, no sentido de te alcançar. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Eu tinha saído, estava correndo para voltar, a gente começou. Perdão, mano. Eu realmente fui me arrumar mesmo.